Estava pensando, né, o Fabiano estava orando aqui e a gente cantando também, estava pensando aqui, nós vivemos num tempo de muita competição, não é assim? Hoje teve Enem hoje, não teve? Então tem o vestibular, não é, que os jovens se preparam para conseguir, para brigar por poucas vagas, não é? Nas faculdades públicas, são poucas vagas, muito mais gente do que vaga, não é? E aí tem que se preparar, tem que... e eu sei que muitos colégios, né, encorajam bastante essa coisa da competição, não é? Você tem que ser o melhor, não é assim? Se você quer uma boa carreira, você tem que ser o melhor, porque as melhores vagas só os melhores conseguem, não é? E há um encorajamento muito grande para a competição. Eu penso que no trabalho não é diferente também. Então, quantas vagas para gerente tem lá na sua empresa, não é? Não são muitas vagas, são poucas vagas, não é? Às vezes é uma vaga e tem muito mais gente querendo do que, muito mais gente desejando a vaga do que, não é isso, do que vaga disponível. E aí mais um ambiente de competição. Eu tenho a impressão que os nossos negócios, eles são marcados por muita competição também. Então, embora Provérbios nos diga para fazermos negócios justos, não é? Aquele versículo que eu gosto lá que fala, que diz, né? Nada vale, diz o comprador, mas quando vai, gaba-se do negócio bem feito. Então ele vai lá, desvaloriza o bem do outro, aí ele compra abaixo do preço e depois ele tira a onda, não é? Fala, olha, tá vendo? Me dei bem, não é? Então, eu penso que isso é uma forma de competição também. E isso tudo vai dividindo as pessoas, não é? Nós fomos chamados a vivermos como igreja. E na igreja de Cristo não cabe competição. Não cabe. Nós não estamos aqui numa competição, não é? Para ver quem é melhor, para ver quem vai amadurecer mais, para ver quem se destaca mais, para ver quem vai ter o cargo mais visível, para ver quem vai ser mais reconhecido. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para a competição. Ele nos chamou para a unidade, para andarmos juntos, para cooperarmos na vida uns dos outros, para sofrermos a dor do outro, para nos alegrarmos com a vitória do outro, não é? Então nós não estamos aqui para competirmos e vermos quais homens ou mulheres serão os gerentes nas empresas, né? E aí vai tirar onda com o outro. Não, nós vamos nos alegrar. Aí um irmão foi promovido, nós vamos ficar contentes com ele. A vitória dele é a nossa vitória, não é? Então nós não estamos aqui para competirmos, né, com os carros, não é? E aí um troca de carro, aí o outro olha, eu não posso ficar para trás não, eu vou trocar de carro também, não é? Lá em casa eu brinco com eles, quando a gente passa em frente uma concessionária, eu falo, puxa vida, se a gente não tivesse atrasado, eu ia trocar esse carro agora, não é? Passamos lá em Vitória, né, ano passado, em frente à Mercedes, né, Samuel? Rapaz, olha, se não tivesse com compromisso, eu ia trocar esse carro agora, ia entrar ali e sair numa Mercedes, né, com um boleto, né, Margélio? Mais do que uma Bíblia. Olha só, nós não estamos aqui para isso, não é? E aí, puxa vida, então ele... Não, nós ficamos contentes com a vitória uns dos outros, não é? Então aí você vê alguém amadurecendo, crescendo na vida cristã. Isso é uma alegria, é um encorajamento, não é? É um grande encorajamento. Da mesma forma, quando você vê alguém naufragando na vida cristã, isso é uma grande tristeza, é uma lástima. Não é algo indiferente para nós. É uma dor profunda no coração quando vemos isso acontecer. Porque Deus não nos chamou para a competição. Ele nos reuniu como igreja local para andarmos juntos, cooperando na vida uns dos outros. E é isso que nós começamos a ver hoje pela manhã. E eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5,14. Falando aí sobre o cuidado mútuo na vida da igreja. Aí nós propusemos que uma igreja bíblica, ela pratica o cuidado mútuo. Nós entendemos que o apóstolo Paulo está apontando nessa direção, no versículo 14, que eu gostaria de ler com vocês. Aliás, como o texto está aqui, vamos juntos? Exortamos aqui
confortem os desanimados, Isso, tá bom. Vamos ler o 14 só por enquanto, porque eu acho que a gente vai acabar ficando só no 14 mesmo. Eu tinha falado do 15 também hoje pela manhã, não é? Eu falei para vocês já, não vou repetir as coisas que eu falei pela manhã, só lembrar que essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses é uma carta num tom elogioso para uma igreja que nasce debaixo de grande perseguição. E mesmo as suas exortações, elas acontecem num tom muito elogioso. Quer um exemplo disso? Olha aí, versículo 11, 5:11. Dá uma olhadinha rápida aí. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. É um tom elogioso. Ele está dizendo, olha, vocês estão caminhando, mas vocês podem caminhar ainda mais, não é? Vocês podem avançar ainda mais. A carta tem esse tom bem elogioso. Os versículos anteriores aqui, imediatamente anteriores ao que lemos, ele fala sobre a volta do Senhor, ele os consola com essas verdades, né, trazendo essa esperança para eles. E aí no versículo 9, ainda no capítulo 5, ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encoraja aqueles irmãos, não é? Queridos, olha só, nós estamos aqui, nós somos alvos de uma grande salvação. Nós não estamos caminhando para recebermos a ira do Senhor, para enfrentarmos a ira do Senhor. Pelo contrário, nós seremos recompensados por Ele. Nós receberemos a plenitude da salvação. Só que como que nós aguardamos esse dia? Não é sentados em casa. Então agora você se converteu e agora eu vou esperar em casa. O que você está esperando? Jesus voltar. Ele vai voltar e eu estou aqui esperando, não é? Alguns irmãos de Tessalônica fizeram isso mesmo, pararam até de trabalhar. Só que não pararam de comer. Aí o apóstolo Paulo exortou eles, que eles estavam comendo à custa dos outros. Ele falou, não, Jesus está voltando mesmo, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar? Vou construir casa para quê? Jesus está voltando, não é? E aí ele corrige aqueles irmãos. Então veja bem, não devemos ficar sentados em casa enquanto aguardamos a volta dele. O Senhor nos reuniu como igreja local. Então você que é membro aqui da IBC, o Senhor te trouxe para cá e você agora faz parte desse grupo aqui. E eu penso que nós temos aqui também irmãos que fazem parte de outras igrejas, estão nos visitando. Então olha só, você faz parte lá da sua igreja local. Como que nós vamos aguardar a vinda de Cristo? Vivendo como igreja. E nós temos instruções, nós temos mandamentos, ordens, que nós só vamos conseguir praticá-las se nós vivermos numa igreja local. Nós precisamos de uma igreja local para obedecermos várias das ordens que nós temos no Novo Testamento, de maneira especial aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. São ordens que você só pode obedecer se você vive como igreja. Você fala assim, mas eu cultuo em casa. Você não vai obedecer às ordens que ele deu para você. Porque você precisa de uma igreja para obedecer essas ordens aqui, não é? Como essas que lemos agora. Envolve repreensão. Os insubmissos, o cuidado mútuo é exercido quando os insubmissos são repreendidos. Nós vimos isso, que esse é um dos aspectos práticos que o apóstolo Paulo trata no fim da sua carta, não é, para aqueles irmãos. Um dos aspectos práticos é acerca da comunhão na família cristã. Aliás, antes de eu falar desse mandamento, né, só lembrar uma citação de um irmão nosso. Sem dúvida, o Novo Testamento conhece unicamente membros ativos da igreja. Ele diz assim, sem dúvida, o Novo Testamento conhece unicamente membros ativos da igreja. A imagem moderna de igreja, de uma massa passiva, em prol da qual se empenham alguns ministros, é profundamente não bíblica e contradiz a essência de uma igreja de Jesus. Então aquelas celebrações grandes, não é? Então são, e aí você? Eu fui lá na celebração. Não é? Aí Batista encontra lá um amigo e fala, e você, rapaz?
Tem um tempão sem se ver, você está aí, qual igreja que você está? Olha, eu participo de uma celebração. Não é? Aí ele fala lá para o Batista, não é? E nós temos muitas igrejas vivendo assim, vivendo de celebrações, né? E muitos crentes vivendo assim, eles vão lá e aí tem uma celebração. E ele foi ali, cantou, ouviu alguma coisa, saiu dali contente, né? Normalmente ouve alguma coisa que coloca ele para cima, ele se sente bem, e aí ele vai embora contente, não é? Esse não é o modelo de igreja do Novo Testamento. Não é. O modelo de igreja do Novo Testamento é de membros ativos na sua igreja local. Eles são conhecidos pelos seus irmãos, eles conhecem os seus irmãos, eles são ativos na vida dos seus irmãos, e os seus irmãos também são ativos na vida dele. É disso que o Novo Testamento fala, quando fala de igreja. Existe um modelo novo aí, no nosso tempo, não é? Esse modelo está errado. O modelo do Novo Testamento é o que devemos seguir. É a herança que recebemos dos apóstolos. Não os apóstolos agora, não é? Os falsos apóstolos, os verdadeiros apóstolos. Nós recebemos deles essa herança, esse modelo de igreja, que inclui membros ativos. Então, alguns mandamentos importantes, né, para um convívio sadio do corpo, mandamentos que nos chamam para essa atividade, não é? Na igreja local. O primeiro deles é que os insubmissos, eles são repreendidos, não é? Esse cuidado mútuo envolve essa repreensão dos insubmissos. Não vou repetir aqui o que falamos pela manhã, são aqueles que estão fora do alinhamento e que precisam ser chamados para o alinhamento. Então você não pode ver um irmão da sua igreja pecando contra o Senhor, ou pelo menos da sua perspectiva, ele está pecando contra o Senhor, e você nem sequer verificar isso. Deixa para o Joel falar com ele, não é? Não. O texto não está falando para o Joel falar com ele. O texto está falando para os crentes, os irmãos que congregam juntos, exortarem os insubmissos. A liderança vai ter um papel importante na exortação, sim, mas a mutualidade envolve essa exortação mútua. Eu só acrescentei algo aqui no que falamos pela manhã, eu anotei assim, alguém poderia argumentar, mas se eu falar com o irmão ao invés de fazer aquela maledicência, não é isso que acontece muito? Falo com todo mundo, menos com quem está errado. E se eu falar com ele, e as pessoas não vão saber que eu falei, porque não pode fazer a maledicência, e aí vai que o Danilo vai lá e fala com ele também. Ele não sabe que eu falei. Só que aí, o Renê não sabe que o Danilo também falou, e vai lá e fala com o camarada. E aí o Rodrigo também vai lá e fala com ele. E eu pergunto para vocês, isso é um problema? É um problema, pastor Ruído? É um problema, Tarcísio? Isso é excelente. Imagine só. Qual a oportunidade que esse camarada que está errado vai ter? O que vocês acham? Olha só, 3 pessoas já falaram comigo que eu estou errado. Será que eu estou errado? Aí vem o quarto e fala para ele também. Talvez até o quinto. Olha só, uma oportunidade de voltar para a forma, de resolver a vida, de se alinhar. Várias demonstrações de amor, várias pessoas se dispondo a corrigirem aquele irmão, aquela irmã. Como Provérbios nos lembra, não é? As feridas são aquelas feridas feitas pelo que ama, que elas são bem-vindas, são necessárias, mas os beijos de quem odeia, eles são enganosos. Ele está nos chamando aqui para praticarmos as feridas daquele que ama. E aí veja bem, quando você for fazer isso, não vá de maneira arrogante. Você vai falar, querido, eu tenho a impressão que é isso mesmo que eu estou vendo? Essa minha impressão está correta? E aí você para e vai ouvir o que o irmão vai falar, a irmã vai falar, não é? Naturalmente não estamos aqui falando para você ficar lutando aí pelas suas preferências, não é? Não é isso, não. Nós estamos tratando aqui de pecado, de fato. Não são preferências pessoais, pecado de fato. Então você vai falar amorosamente. Precisamos falar, não é? É o que o texto diz. Se você identificou um erro, um pecado,
Pelo menos você tem a impressão que está diante de um irmão da sua igreja pecando. Agora você não pode fingir que não viu. Não pode. Agora você tem uma responsabilidade diante de Deus, de falar com ele, de falar com ela. É isso aí. É uma responsabilidade diante de Deus. Você não é membro da igreja local? Faça isso. Faça isso, não é? Seja um membro ativo. O cuidado mútuo, ele é exercido quando os desanimados são consolados. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Existem na igreja os desanimados. Você sabia disso? Você fala assim, pastor, acho que esse sou eu. Não é? Isso é estranho, tratando-se de um grupo que experimentou coisas tão grandiosas, não é? Como o apóstolo Paulo escreve aqui. Isso é estranho diante de um grupo que tem uma promessa tão grandiosa de encontrar com o seu Salvador, de receber a plenitude da salvação, que se encontra sob a límpida graça de Jesus, que temos ouvido lá em Romanos, não é? E aguarda um futuro glorioso. Mas é assim mesmo. Há crentes que ficam desanimados. Eles se enfraquecem com as provas, perdem a alegria, o ânimo, o entusiasmo. Você já viu um crente assim? Não é? Tem crente assim? Tem. Aqui na igreja tem. Tem. E eventualmente nós ficamos assim. Ou não? Na sua vida não acontece isso? Não tem desânimo na sua vida? Eventualmente nós ficamos assim. E nós lidamos com irmãos desanimados. O que nós vamos fazer com eles? Esses crentes não devem ser abandonados e esquecidos, mas consolados e reanimados. Vamos consolá-los, vamos reanimá-los. E aqui a palavra, o sentido da palavra ele é amplo, né? Podendo abranger tanto aqueles que estavam com falta de forças para enfrentar a perseguição. Você lembra do contexto daqueles irmãos? Perseguição severa, talvez até mortes, por amor a Cristo, logo no começo no começo da história daquela igreja. Como aqueles que estavam preocupados, não é? Ou entristecidos pela morte, ou de amigos e parentes. O cuidado para esses é o encorajamento, expressado pela palavra que Paulo usou no capítulo 2, no versículo 12, acerca do seu próprio cuidado pastoral para com aqueles irmãos. Ele fala lá no capítulo 2, versículo 12, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Ele, como um apóstolo e pastor também daqueles irmãos, ele também os consolou. E tinha hora que ele lidava com o indivíduo desanimado. E ele consolava, querido, não desanime não. Você vai parar agora. Olha a expectativa que temos. Os dias são difíceis, sim, mas as coisas vão melhorar. Nessa vida, talvez não, mas no futuro, é certo que as coisas vão melhorar. Queridos, alguém nos alertou de um perigo. Humanamente é fácil irritar-se com pessoas desalentadas ou se desesperar com elas. Quando elas repetidamente desanimam, tímidas e acabadas, mesmo sob a plena luz do sol do Evangelho. Você fala, puxa, mas como é que pode esse camarada estar desanimado de novo? Mas você não é crente, rapaz, você está desanimado de novo. Como é fácil nos irritarmos, como é fácil perdermos a paciência, como é fácil desistirmos, evitarmos pessoas. Mas o texto diz que nós não podemos agir assim. Nós não podemos seguir a tendência do nosso coração. Nós não podemos fazer o que é mais fácil. Nós precisamos nos importar com os desanimados também. E cumpre dar a eles alento renovado, do qual tem necessidade, grande necessidade. E às vezes, irmãos desanimados se escondem atrás de piadas, não é?
se escondem atrás de negações do desânimo, não é? Fazem uma maquiagem no desânimo, que aliás, queridos, isso não resolve nada, tá certo? Não resolve. Nós precisamos lidar com as inclinações do nosso coração, com a palavra de Deus, com as verdades do Evangelho. Então, se você está desanimado na vida cristã e você fala, eu vou dar uma animada, eu vou ver um filme. Tolice. Não é assim que um crente é animado, não é? Ou reanimado. Eu estou meio desanimado, eu vou fazer uma viagem. Não é assim que um crente ele é reanimado, ele é fortalecido, não. O ânimo na vida cristã passa pela palavra do Senhor, passa pela comunhão com os crentes, passa pelo aconselhamento mútuo, pelo encorajamento mútuo, passa pelo convívio com outros crentes. Aí você fala, eu estou desanimado na vida cristã, eu vou dar um tempo da igreja. Tolice, como que você vai desfrutar do cuidado mútuo? Como? Imagine só. E agora você se isola, se cerca de paredes, e você não deixa ninguém ter acesso a você. E como você vai desfrutar do consolo, do ânimo que a igreja local deve nos dar? E aí você agora não fala mais com ninguém, você se recusa. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou dar um tempo para ver se eu encontro aqui alguma coisa, né? Vai procurar na internet, vai procurar num comprimido. Não vai achar. O que você vai achar é um desânimo que vai te neutralizar. Neutralizar. É o que tem acontecido com pessoas, com irmãos nossos, queridos. Nós vivemos um tempo de irmãos nossos neutralizados pelo desânimo. Pastor Witter, nós temos encontrado isso em pastores, ou não? Queridos, olha só, é triste, mas nós temos encontrado pastores neutralizados pelo desânimo. Neutralizados pelo desânimo. É uma tristeza isso. Sabe onde nós vamos encontrar ânimo para vencer o desânimo na vida cristã? Na própria igreja. Na mutualidade da igreja, recorrendo à palavra do Senhor, desfrutando de bons exemplos, não é? Essa semana foi tão encorajador, né? Conviver com alguns irmãos, conversar com alguns irmãos, vários pastores, não é? Cada um na sua luta, cada um no seu contexto, e vários deles lutando bravamente, por amor a Cristo, por amor à igreja de Cristo. Sabe como que isso soou para nós? Como fonte de ânimo. Ânimo. Era como que o Senhor estivesse dizendo, querido, ânimo, levante-se e trabalhe por amor a mim, por amor à minha igreja, porque outros têm batalhado. Homens têm se levantado, pastores, não é? Têm se levantado e trabalhado em vários lugares. Alguns em contextos extremamente adversos, alguns enfrentando a oposição severa dentro da igreja, alguns enfrentando oposição da parte daqueles que deveriam ser os maiores apoiadores, de líderes destacados na igreja, enfrentando severa oposição. E sabe o que alguns desses irmãos estão fazendo? Por amor a Cristo, a igreja de Cristo, estão trabalhando, servindo ao Senhor. Mas não são só os pastores que têm trabalhado e nos encorajam com o exemplo. Irmãos, têm servido ao Senhor por anos, perseverantemente. Eu não lembro se o pastor Marcos Ranconato, quando esteve aqui nos 25 anos da igreja, se ele contou essa história aqui. Eu acho que ele contou ela aqui na igreja, não é? Mas alguns não estavam aqui naquela ocasião. Ele pregou numa igreja lá no Espírito Santo, muitos anos, não é, atrás, na época do seminário, se não me engano. E depois de vários anos, lá ele identificou um casal, não é, naquela igreja, um casal de senhores. E depois de vários anos, ele voltou na mesma igreja. Quando ele assumiu o púlpito para pregar, quando ele olha para a igreja, quem estava ali? Aquele casal. Vários anos depois. E sabe onde eles estavam? Na igreja do Senhor, perseverando.
E ele começou a chorar naquela hora, né? Muito emotivo também, começou a chorar e foi uma lição para ele, a perseverança daqueles irmãos. Você não é encorajado pela perseverança de vários irmãos aqui na igreja? Eu sou encorajado. Eu olho aqui alguns e os cabelos estão ficando brancos, outros estão ficando sem cabelo, não é isso? Outros estão ficando sem forças e continuam perseverando. Isso é fonte de encorajamento para aqueles momentos de desânimo que nós enfrentamos. Devemos ensinar aos desanimados que as provações da vida contribuirão para o seu crescimento e fortalecimento na fé. As dificuldades são necessárias. São necessárias, mas elas também são temporárias. No céu não vai ter dificuldade, não. No céu não vai ter assalto. No céu não entra ladrão. Como é que vai ter assalto no céu? Não é? Já falei, no céu não vai ter funk. Não vai ter vizinho botando funk com palavrão. Como é que vai ter funk com palavrão no céu? Não vai entrar. Não crente, para botar funk com palavrão. Isso vai passar, queridos. Vai passar. A dificuldade é temporária. Não vai ter chefe injusto no céu, porque lá não entra injustiça. O chefe crente que é um pouco injusto, ele vai ser corrigido na hora de entrar no céu e vai ser semelhante a Cristo 100%. E aí lá o relacionamento com ele vai ser uma beleza, não é? Não vai ter problema nenhum. Mas na igreja local tem problemas. As pessoas mesmo na igreja elas têm pecados e eu sofro com isso. Querido, no céu os crentes, os seus irmãos que estão aí do seu lado, que desfrutam aqui, que sentam nas mesmas cadeiras que você, no céu, sabe como eles serão? Eles não terão pecado nenhum. Mas isso não é uma alegria só para eles, para você, é uma alegria para eles também, porque você também não vai ter pecado no céu. E aí você também não vai causar tristeza para eles. Porque não são só as pessoas que nos entristecem com o pecado delas, nós também as entristecemos com os nossos pecados. Mesmo nós crentes, fazendo parte de uma igreja bíblica, nós entristecemos os nossos irmãos com os nossos pecados. Mas no céu a gente não vai fazer isso mais não. Pode ficar tranquilo, vai passar. Persevere na igreja então. E encoraje os irmãos com essas palavras. Encoraje. Você já percebeu a presença de um irmão desanimado? Você se importou com ele? Você dedicou tempo a ele? Pare aí e pense. Pense, faça uma avaliação. Você é membro dessa igreja? Você tem congregado aqui? Pense aí, quando foi a última vez que você tentou encorajar um irmão desanimado? Tem uma ordem aqui, para mim e para você. E os desanimados estão por aí. É só você ficar um pouco atento, mais atento, que você vai identificá-los. E você deve ser fonte de ânimo para eles. Mas o texto continua. E nós vemos que o cuidado mútuo ele é exercido, o cuidado mútuo numa igreja bíblica é exercido quando os fracos são amparados. Como diz aí no texto, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Havia e há na igreja pessoas fracas espiritualmente. A palavra aqui refere-se a pessoas moral ou espiritualmente fracas. Você vai encontrar um paralelo lá em Romanos 14, 1, 1 Coríntios 8, 7, 9, 10, tem alguns exemplos ali. Eu vou ler só um para vocês. Romanos 14, 1, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. O pastor Rita vai tratar esse texto daqui uns meses aí para a gente, não é? Aceitem o que é fraco na fé. Ele está dizendo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, contudo nem todos têm esse conhecimento, alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ele está falando de irmãos na igreja. Ele está dizendo, querido, você já aprendeu um pouco mais em alguma área, e você está lidando agora com um irmão que tem dificuldade numa área que você já avançou. Sabe qual é o conselho do apóstolo? Seja sensível àquele que é fraco na fé.
Não passe por cima dele, não o atropele, não. Seja sensível a ele. Lembra o que falamos no começo? Nós não estamos aqui para uma competição. Na competição é que isso acontece, não é? Os fortes avançam, não é? E deixam os fracos para trás. Numa corrida, não é? Na São Silvestre, que vai acontecer daqui a pouco, no mês que vem, os rápidos, aqueles que são rápidos, o que eles fazem? Eles dão a mão àqueles que estão lá, que são mais lentos, é assim que eles fazem? Os quenianos, né, que vêm sempre aqui ganhar, eles fazem assim? É claro que não. Sebo na canela, né? Pernas para que te quero. E ele corre. E aí, o mais rápido ganha. Não é assim na igreja de Cristo. Não é assim. Nós não estamos competindo. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos avançar juntos. Como um exército, não é? Que não deixa para trás os feridos. Ele socorre os feridos, ele leva os feridos junto. Ele não abandona, não, é claro que não. Fraqueza humana, ele está falando aqui de uma fraqueza humana que é suscetível à tentação e à pecaminosidade. E assim acha difícil cumprir a vontade de Deus, ou é vencida por circunstâncias difíceis. Paulo deve estar pensando em quaisquer pessoas que se acham fracas ao serem assaltadas pela privação ou pela tentação. O que fazer com esses irmãos? Nos livrar deles para avançarmos com mais rapidez? Imagine só, se nós eliminamos da igreja os fracos, nós seremos uma igreja mais o quê? Mais forte, não é? Se for um pensar humano, não é? Você se livra dos fracos, agora você vai ser uma igreja mais forte, você vai avançar com mais rapidez, você vai ter... Não é esse o conselho que ele dá. Não podemos fazer isso. Não. Nós precisamos auxiliar os fracos. O termo aí aponta para interesse, prestar atenção a ele, ajudar. Ele aconselha amparo para tais pessoas. Então, ao invés de acelerar o passo e deixar o fraco para trás, é hora de diminuir o passo. Você diminui o passo para socorrer o irmão. Essa é a figura aqui, não é? E alguém diminui o passo. Ao invés de avançar e vai. Não, diminui o passo. E agora vai caminhar com esse irmão, de mãos dadas, abraçados. E vai ensinar para ele coisas básicas. Coisas bem básicas. Vai apoiá-lo, fortalecê-lo, corrigi-lo se necessário. Porque as coisas aqui, na nossa vida, as coisas não são compartimentalizadas, não é? Às vezes aquele lá que precisa ser corrigido, ele também faz o papel do fraco. É a mesma pessoa. E você vai corrigir porque ele está errado, mas você também vai socorrê-lo porque ele é fraco. Como fazemos isso? Você sabe como? De maneira prática, quer um exemplo? Você identifica um irmão, aí você foi lá, foi seguir o primeiro mandamento, não é isso? Você foi corrigir o irmão. E aí, ele ouve a repreensão e ele diz, olha, a sua impressão está certa, eu estou errado mesmo. Eu estou errado. Aliás, eu quero pedir ajuda a você, porque eu quero crescer. E aí, ao invés de você falar assim, puxa, cara, mas você ainda não aprendeu isso. Você ainda está engateando como um bebê. Você não tem vergonha na cara, não? Ao invés de você falar assim para ele, você vai caminhar com ele pacientemente. Abrindo a Bíblia junto com ele, dando tarefas bíblicas para ele, chamando-o para prestar contas da vida dele para você. Olha, eu vou te acompanhar, tá? Então veja bem, vamos lá, vamos avançar. E você, ao mesmo tempo que exorta, mas você também encoraja. E aí você desfruta da alegria de ver alguém que estava numa condição de fraqueza espiritual e agora ele é fortalecido. E aí aquele irmão tem vitória sobre um pecado que às vezes tinha sido alimentado por muito tempo. Mas ele é um crente. Ele é um crente. Porque crente também alimenta pecado, sabiam disso? Os crentes também fazem isso. Avalie a sua vida com mais precisão e você vai descobrir isso.
que nós crentes também alimentamos pecado. E nós precisamos da mutualidade, dessa dinâmica da igreja para vencermos esses pecados. Nós não os vencemos sozinhos, não. Nós os escondemos sozinhos. Mas esconder pecado não é vencer pecado. Não, isso não é vencer pecado. Davi, quando adulterou, ele esconde o pecado dele e aí ele descansa, não é assim? Lembram do texto? 2 Samuel 11. Na hora que ele consegue encobrir o pecado dele, ele pensa, bom, agora tudo resolvido. Mas não estava resolvido. Deus mostrou para ele que não estava resolvido. Porque pecado escondido não é pecado resolvido. Pecado confessado é pecado resolvido. E você pode ajudar um irmão fraco a confessar um pecado e a ter vitórias sobre ele. Diminua o passo, não é? E caminhe com o irmão. Caminhe. Esteja disposto a fazer isso. Caminhar com uma irmã, mulheres aí, não é? Caminharem juntas também. Uma grande demonstração de amor acontece quando alguém cuida do outro. Uma questão resolvida para você pode se apresentar para um irmão como algo muito difícil. Aí você fala, mas eu não tenho problema mais nessa área da minha vida, eu já resolvi. Questão financeira, para com isso, está resolvido. Mas para o outro irmão não. O que você faz? Diminui o passo e ensina para ele. Você aprendeu a lidar com as suas finanças de maneira bíblica, com generosidade, com domínio próprio, com disciplina, sem amor ao dinheiro, sem ganância, fazendo negócios justos, abençoando o necessitado. Você aprendeu. Queridos, tem irmãos que não aprenderam. Disponha-se a ajudar esses irmãos. Ajude. Não os trate com orgulho, e pisando neles, não. Ajude. Dê conselhos. Dedique tempo. Se identifique com ele, fala, querido, olha, eu já tive grandes lutas também nessa área, sabia? E aí conta uma luta sua, conta um pecado seu nessa área. Você sabia que há um tempo atrás, olha, eu cometi burradas enormes em questões financeiras, mas graças a Deus o Senhor tem me ensinado. E eu quero encorajar você. É assim, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quem caminhou um pouco mais numa área vai socorrer o irmão que é fraco naquela área. É assim. No processo de mudança, pessoas precisam de auxílio para estabelecer hábitos novos. Queridos, nós não adquirimos hábitos na vida cristã novos sem exercício. Precisamos de exercício. E para praticarmos esses exercícios espirituais, nós dependemos de pessoas que caminhem conosco. E nós devemos nos dispor a caminhar então com outros, não é? Para que eles desenvolvam novos hábitos na vida cristã. Por fim, o cuidado mútuo é exercido quando todos são tratados com paciência. Olha como termina o versículo 14. Auxiliem os fracos, sejam pacientes com quem? Para com todos. Por que será que o apóstolo Paulo escreve isso? Sejam pacientes para com todos. A carta aos Tessalonicenses tem um tom elogioso, não é verdade? Por que será que ele fala que os irmãos deveriam ser pacientes com todos os outros irmãos que estão convivendo com ele? Por que será? Você consegue pensar numa resposta para isso? Porque o convívio como igreja local exige paciência uns com os outros. Ou então, queridos, não vai haver exortação mútua, não vai haver encorajamento mútuo, não vai haver esse fortalecimento daquele que está fraco, sem paciência. Não tem nada disso. Nada, nada, nada. Sem paciência não tem nem convívio. Sem paciência, nós não trabalhamos juntos. Então nós formamos equipes, não é? Aqui na igreja, tudo é feito com equipes. Eu não lembro de um ministério que ele é exercido solitariamente. Tudo é em equipe. Sabe qual é o maior problema para o serviço aqui na igreja, normalmente? Sabe qual é o problema mais frequente que nós lidamos?
que vocês acham que é? Incapacidade para executar as tarefas. Você acha que é isso? Não. Sabe o que é? Relacionamento das equipes. Falta de paciência uns com os outros. Falta de paciência. Porque nós queremos de que jeito? Do nosso. E se eu vou trabalhar na igreja, tem que ser do meu jeito. E aí não dá certo. Tem gente que tem deixado de trabalhar por causa disso. Porque só serve se for do jeito dela, mas na igreja tem que ser em equipe. Então não tem jeito, não tem como trabalhar na igreja. Nós precisamos de paciência. E aqui ele não está falando do trabalho, ele está falando do relacionamento, que envolve o trabalho também. Mas vamos pensar nessas ordens que recebemos, que nos chamam para a mutualidade. Precisamos de paciência uns com os outros. Como é que você vai lidar com o fraco? Você tem que ter paciência. Mas você está de novo. Como é que você vai lidar com o desanimado? Mas rapaz, você está desanimado de novo. Minha irmã, mas você está desanimado de novo. Tem que ter paciência. Senão nós não vamos avançar. Senão nós vamos desistir. Às vezes você pode até continuar vindo à igreja, mas você desistiu de se relacionar na igreja. Porque não tem paciência para receber pessoas na sua casa, para ter uma reunião do grupo de comunhão que não é tudo do jeito que você quer. Nem todo mundo se comporta da maneira como você quer. Tem que ter paciência. E o café da manhã, nem todo mundo faz do jeito que você prefere. Tem que ter paciência. Sabe com quem que nós aprendemos a sermos pacientes com os outros? Com quem que nós aprendemos? Com Deus. Porque sabe como que Ele age comigo, com você? Com muita paciência. Você consegue enxergar a paciência de Deus com você? Consegue? Você consegue lembrar aí de algumas coisas que demonstram para você que Deus é paciente com você? Deus não é paciente, queridos. Pense aí, com sinceridade. Queridos, como que Deus é paciente comigo? Eu fico impressionado, como é que pode Deus não ter perdido a paciência comigo já? Ele é paciente. Ele é paciente. E Ele manda que eu seja paciente com vocês também. Mas sabe qual é a minha inclinação? É de ser impaciente. Mas eu gosto da paciência de Deus comigo. Aliás, eu gosto da paciência de vocês comigo também. Eu adoro a paciência de Vanessa comigo. Adoro, não é? Da minha esposa. Meu bem, você precisa ser paciente comigo, não é? Estou aqui falando, estou olhando para ela. Meu bem, você tem que ser paciente com o seu marido. Excelente. Mas a ordem é para que eu também seja paciente. Quando eu estiver diante do erro, quando eu estiver diante de um erro repetido, quando eu estiver diante de algo que não é a minha preferência, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. O apóstolo Pedro escreve. Portanto, em vez de rejeitar prontamente alguém, deve se revelar para com todos paciência. Olha o que alguém escreveu, acho que está até essa frase aqui. Devemos olhar, tem aí? Olha aí. Devemos olhar não apenas para aquilo que as pessoas são, mas principalmente para o que poderão vir a ser. Você consegue entender essa frase? Vou terminar aqui, tá certo? Eu até parei o meu cronômetro, para que meu filho não me acuse depois. Vamos lá. Tive uma reunião esses dias, umas semanas atrás, com a equipe da cozinha, Valdirene e companhia, não é? Uma das coisas que conversamos é que a equipe da cozinha precisa ampliar, ela precisa crescer. Assim como os outros ministérios da igreja. Já falei para vocês ano passado, vamos trabalhar nisso. O ano que vem, se Deus permitir, vai começar com várias vagas aí de trabalho, aí, oportunidades de ministério na igreja. E estávamos conversando com elas. Agora pense bem, pense como as irmãs lá na cozinha. Todas elas experientes. Elas cozinham mal ou bem? Muito bem, não é? Que comida maravilhosa, a comida cada dia elas se superam. E esses dias teve um jantar aqui na reunião de casais, e o pessoal falou, olha, é um jantar de Natal. Foi um jantar maravilhoso. Foi ou não foi? Quem estava aqui comeu, um negócio maravilhoso, não é? E agora elas vão receber pessoas novas na cozinha.
Algumas pessoas inexperientes. Como que é o processo? Imagine aí na prática, como que se dá esse processo? As pessoas vão chegar ali e vão começar a cozinhar, rapidamente vão fazer tudo muito bem assim, muito rápido e muito bem assim? Não. Tem um processo de treinamento, tem um processo de aprendizagem que exige o quê? Paciência, especialmente de quem está ensinando. Aliás, se você quer ensinar alguma coisa para alguém e você não tem paciência, você não vai ensinar. Não vai ensinar nada. Sem paciência não ensina nada. Tem que ter paciência para você perseverar. E aí a palavra com elas foi essa. Olha só, agora é tempo de treinamento. Tempo de treinamento, não é? Então vão ser adolescentes que vão lá ajudar, não é? Outras mulheres mais velhas e vão ajudar. E vão aprender, e a equipe ela vai se multiplicar, olha que maravilha. E aí daqui uns dias, algumas delas, aí a Alzira vai chegar aqui, né Alzira, dia do almoço da igreja, você não vai chegar aqui 6 horas da manhã, vai chegar para o culto normal, chegou a hora do almoço, cadê meu prato? Serviu, porque naquele dia tem uma outra equipe trabalhando, e aí vai chegar o dia dela também, que ela não quer parar, não é isso? Quer parar, Alzira? Não, ela quer continuar servindo, vai servir, tem Nutra ano que vem, vai servir aqueles irmãos que vêm de outras igrejas. E a equipe aumenta. Agora, para treinarmos pessoas, nós precisamos pensar desse jeito aí. Ó. Você não pode olhar para as pessoas e pensar só no que elas são agora. Mas você tem que pensar no que ela poderá vir a ser. E você vai investir num adolescente hoje, ele pode ser um líder da igreja amanhã. Mas agora você tem que ter paciência para lidar com ele. Com as meninices dele, com as infantilidades dele, com os erros repetidos dele, com o desânimo dele, não é isso? Ah, queridos, que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja bíblica que pratica essa mutualidade, que pratica. Mais uma vez, se você é um crente de Jesus Cristo, você é membro dessa igreja, esse texto é para você, para mim e para você. Ah, mas eu não sou líder na igreja. Esse texto é para você. Você é um crente de Jesus Cristo, é membro dessa igreja, é para você. Eu e você. Seja relevante na vida de alguém no corpo de Cristo. Esteja disposto a se gastar pelo outro. Essas coisas aqui são difíceis. Você vai precisar se gastar. Pastor, mas eu tenho tanto problema, vamos pensar no problema no outro. Vai. Mas isso não pode trazer dificuldade para mim? Vai trazer. Mas isso não pode trazer cansaço para mim? Vai trazer. Mas eu não posso ficar com problema de estômago? Pode. Gaste-se pelo outro. Você é um crente de Jesus Cristo? Isso é ser crente, é se gastar pelo outro. Não é viver para si mesmo. Para si mesmo o mundo vive. O crente vive para o outro, para a glória do Senhor Jesus. Você pode ficar em pé e nós vamos orar, pedindo a Ele que nos capacite. Desfrutarmos dessa vida cristã maravilhosa que o Senhor nos chama a vivermos. Tarcísio, você pode orar para nós, por favor?